querido Tiba, Deia, cada um de vocês aqui conosco, os que estão nos acompanhando. Eu saí no fim de semana em missão para Mato Grosso. Eu viajei na sexta. Foi tudo muito rápido. Passei sábado em missão. Voltei, passei viajando de Rondonópolis de carro para Cuiabá e depois, vocês vão entender, depois de Cuiabá para cá, de voo, durante a madrugada, quer dizer, passei voando porque eu queria rezar na paróquia e queria votar. E fiz. Então, Tiba, Deia, aquilo que logo na sequência, ali no comecinho, na primeira vez que eu estive com vocês, nós dizíamos sobre que nós estávamos ganhando de Nossa Senhora mais um tempo para rezar mais, com mais intensidade, de dobrarmos mais os joelhos, de nos humilharmos mais, de docilmente fazermos o que nós não tínhamos feito na primeira fase, no primeiro turno. E aconteceu. Realmente, a intensidade, o volume, a intensidade do que se viveu, não se viveu isso em 64. Não foi dessa grandeza. 64 foi muito forte o movimento sobrenatural que se viveu. Tínhamos um outro país, uma outra terra de Santa Cruz, muito mais família, muito mais católica, muito mais ainda salvaguardada nos costumes. Não tínhamos ainda a destrutiva infiltração da teologia da libertação, que já estava a caminho, mas ainda não tinha começado. Mas, quer dizer, superou o que nós vimos em 64. Foi muito belo. Então, assim, um propósito, eu creio também piamente, na minha oração, no meu discernimento, que se cumpriu, que foi educar a nossa nação para se ajoelhar mais, com mais constância, com mais fervor, com mais intensidade, sob o grande poder do Santo Rosário. Depois, assim, Tiba, Deia, eu tenho comigo que o pico. Eu vou confessar uma coisa no ar. Até os filhos que são Cor Maria do Altíssimo pediram uma palavra. Eu falei, hoje eu não queria dar nenhuma palavra ainda em relação a isso. Falei, vamos rezar lá quer dizer, no fundo é isso. Mandei o link, vamos rezar com a Deia e o Tiba, os nossos irmãos, e vamos nessa jornada de mais essa noite. Por quê? Porque eu vinha numa estafa física enorme. Estava no pico, se via que a guerra tinha recrudescido e muito. Eu estou falando para valer, estafado. Como que assim, drenado, sugado. E dentro dessa missão, porque eu fui pregar um retiro de 2 dias, o primeiro dia eu e hoje o pároco deles pregaria, eu falei para os nossos irmãos lá de Rondonópolis, lá do São Leão Magno, falei, olha, está no pico, nós estamos no estertor da coisa aí agora. E o que acontece? Hoje, os eventos se desdobraram. Eu tenho para mim, eu vou falar como sacerdote, não outra coisa, que a maldade, a malícia das trevas nós não podemos mensurar. Por isso que só sob a tutela do Espírito Santo, que esquadrinha todas as coisas. Por que Santo Inácio insistia tanto no discernimento dos espíritos? E que, de fato, chegou-se a um grau de maldade tal, a obra das trevas, que o que foi feito hoje, Tiba, Deia, rezem essa noite. Essa noite vai ser importante, acreditem. Essa noite vai ser muito importante. A maldade que foi feita, fora todo o quadro prévio de avanço das trevas, dos seus instrumentos temporais, que nós sabemos que são os que são, né? Quer dizer, a mais alta corte que deveria tutelar de forma isenta, com isonomia, o processo eleitoral, trabalhou incansavelmente para recolocar da forma como trabalhou no poder a esquerda, a revolucionária, comunista.
E o auge, a conclusão de um processo inteirinho manchado pela falta de retidão, de transparência e pelo mais do que isso, mas pela clara tomada de partido daqueles que deveriam tutelar o processo democrático foi vexamoso. E hoje o que nós tivemos? Sim, Badeia, a conclusão do processo que foi a culminação nas urnas. Não tenho dúvida disso, viu? Mas não tenho dúvida alguma. Prestem atenção no que se passou durante o levantamento da apuração. Quando você tem duas proporções matemáticas, eu não sou matemático, mas eu não sou burro. Eu não sou matemático. Meu querido Flávio, meu querido irmão falecido no dia 6 de setembro, era um matemático, 6 de setembro passado, era um matemático gigante. Esse era um gênio em matemática. Eu não sou, mas não sou burro. Quando você pega duas proporções matemáticas que avançam lado a lado, eu quero chegar numa outra coisa, vocês me cortem, viu, Diva, viu, Déia? A hora que, com toda a liberdade, vocês têm duas proporções matemáticas. E claramente uma tem um valor que é muito maior que a outra. E esse valor vai entrando e ele não supera a outra. O que é isso? Quer dizer, como fala o nosso queridíssimo seu Sepúlveda, nosso amigo, né, Tiba? Primeiro, nós não tivemos processo eleitoral nenhum. Não houve um processo eleitoral mesmo. E aí, a hora de consumar tudo isso, fazendo o levantamento dos dados que foram computados nas urnas, você vê duas proporções matemáticas avançando lado a lado. A contabilização do Nordeste e a contabilização do Sudeste. Olha os volumes dos dois colégios eleitorais. E vem primeiro que o Nordeste dispara na frente na contabilização. E aí, com o presidente ligeiramente à frente, com os seus 2 pontos à frente, com o Nordeste já descarregando. E a hora que começa a descarregar o Sudeste, o candidato do establishment vira. O que é isso? E quanto mais vão chegando volumes, essa proporção matemática da ordem que significava o Sudeste, você não tem reverso. E a distância do candidato do establishment totalitário e tudo isso que nós entendemos, ela não só se mantém estável, mas em fatias minúsculas. Isso foi de uma engenharia tremenda, em fatias minúsculas. Eles não vão só sustentando o que já tinham, como eles vão subindo, em fatiamentos minúsculos mesmo, 0,1, 0,2, 0,1, 0,2, e aí vão compondo mais 0,4, mais 0,5, até dar o quadro final de 1,6, se eu não me engano. Eu desafio qualquer matemático que preste, qualquer estatístico, a tomar o processo nas mãos e provar que houve lógica, houve regularidade, houve de fato, não existe um único padrão de curva possível igual ao que aconteceu nessa tarde. Eu não sou matemático, mas eu não sou burro. Não houve um único padrão. Um único. E eu estou rezando, pedindo a Deus a graça. Ainda será feita a vontade de Deus. Mas cuidado para não cairmos na distância herética entre a aceitação dócil, reverente, total da vontade de Deus e um certo entreguismo, que nada tem de nobre e nada tem de santo. No entreguismo, como que é o que se tenta patentear muitas vezes, São Pio V não teria chamado nunca o trono da Espanha, a Ordem de Cristo, o trono de Veneza e o trono da Áustria, para numa proporção totalmente menor e ínfima, se lançar naquele golfo a proporção de 1:10 e a nossa Rainha Santíssima surgir do firmamento e levá-los à vitória. Tanto quanto em Guararapes, a ponto de transformar a terra em pólvora.
a terra em pólvora. Então, entreguismo não é a vocação cristã. A vocação cristã é entrega, exuberante, livre, com garbo, com entreguismo, não. O entreguismo é herético. Ele vai do pelagiano, do neopelagiano, do pelagiano ao gnóstico rapidinho. Bom, dito isso, posso ainda, tenho mais uns 5 minutinhos ainda? Você tem quantos minutos puder e quiser. Dito isso, eu estou até aqui, até a tampa. E nós não vamos recuar com a estirpe famigerada de Judas Iscariotes, vaticinada por exemplo, pelo beato Francisco Palau e Querer, o carmelita descalço, da Espanha. A estirpe famigerada de Judas Iscariotes que traiu a igreja. Porque jamais a revolução teria avançado com a força, com a sua índole cretina, fraudulenta e mentirosa, com que ela avançou. Eu estou até aqui, Tina, sem a estirpe de Judas Iscariotes. Essa maldita igreja, essa maldita esquerda católica, que infiltrou demais. Quando o Kister, ele coloca no documentário, ainda não consegui ver inteiro. Por causa disso, eu saí em missão, peguei fragmentos, mas o que vi realmente foi muito bem construído, porque eles somam os elementos. O que se tem é que não houve praticamente onde não houve infiltração. Olha, Tiba, hoje nós tivemos o sacerdote da maior comunidade católica no Brasil hoje, defendendo a revolução. O que é isso? Estou falando do padre Roger Araújo da Canção Nova. Estou até aqui, defendendo a revolução, atacando os conservadores nas redes sociais. E aí? Como é que faz? Padre, se eu não me engano, o Tiba pode dizer, ele não faz parte da Canção Nova. Mas... Tá. Não, perdão, então, Eliana. Desculpa. Não, eu não sei dizer. Né? Até pouco tempo fazia. Entendi que ele foi encardinado já, eu esqueci a diocese. Eu acho que ele saiu da Canção Nova já, pelo que eu entendi. Sabe por quê, padre? Desculpa te interromper, mas é porque nisso tudo, né, muitas pessoas se confundiram com pessoas que estavam se posicionando e acabaram prejudicando determinadas... Tem infiltração, lá também tem. Claro. Mas o padre Roger Araújo, ele já tinha essa posição lá dentro quando estava na comunidade. Defendia sem a mínima correção, sem a mínima... Defendia. Sim, fui testemunha de muitas vezes disso acontecer. Liana, com o maior carinho, viu, filha querida? É fato... Não, padre, não, fantástico. Eu só quis dizer porque, por exemplo, eu não faço mais parte da comunidade Canção Nova. E muitas pessoas, elas vinham me agredir, eu penso que o Tiba também, porque já fez parte da comunidade, e colocavam uma culpa na Canção Nova, ou associava a nossa imagem à Canção Nova, sendo que a gente não tem o que nós estamos fazendo, porque muitos não puderam se expressar por conta de fazer parte de uma comunidade ou congregação, né? Enfim, aí cabe a cada um, né, responder diante daquilo que foi pedido e diante da sua própria consciência. Então, nós, na nossa liberdade, nós nos posicionamos e talvez muitas coisas nós fizemos porque nós não estávamos mais lá. Sim, sem dúvida. Agora, o que eu estou construindo, Elica, o que eu estou construindo é que a infiltração se difundiu. Praticamente não há uma instituição que não tenha sido infiltrada. Quizá você consegue 2 ou 3. Nem vou arriscar colocar nomes aqui. A infiltração passou, mas passou com muita competência. Ao ponto do chefe dessa. Por quê? Porque nós estamos falando de uma seita. Se nós não encararmos que nós estamos falando de uma seita, nós não vamos entender o tamanho da guerra espiritual que nós estamos vivendo. Nós estamos enfrentando uma seita. E enfrentando uma seita de uma potestade tremenda. O que acontece?
O chefão dessa seita admitiu, é a cena que está por todos os cantos e que o Bernardo coloca no documentário, ele dizendo que não teria ascendido ao poder nunca se ele não tivesse a base da Igreja Católica. Não existiria a coisa chamada PT, nem a res, chamada Luiz Inácio Lula da Silva, no cenário político, se não fosse a infiltração revolucionária. Precisou que houvesse a infiltração revolucionária. Então, até a tampa. E daqui para frente, estou falando de coração rezando, com serenidade e com paz. Com paz, estou aguerrido, como os cruzados o eram. Perdoe-me. Nada. Nós estamos em batalha. Nós estamos em batalha. Eu não vou recuar diante de agora encarar de frente essa praga, essa lepra chamada teologia da libertação e o domínio de toda a estrutura visível, temporal da igreja pela infiltração que ela promoveu. Eu não volto atrás. Eu realmente não volto atrás. Estou falando para valer. Tá? Eu não volto atrás. Eu acho que essa noite é muito importante. Tem inteligência espiritual. Tá bem? Quem tem inteligência espiritual, esta noite é muito importante. Esta noite é muito importante. A coisa não está passada a pratos limpos. Não está passada a pratos limpos. Mas o que nós vimos é um escândalo. É um escândalo. O que nós vimos é um escândalo. E quer dizer, a priori depois, se por desígnio de Deus, enfim, formos punidos, segundo a providência permissiva, não significada, que então momentaneamente o mal prevaleça e sejamos punidos por ainda um processo de purificação. Eu conversava agora à tarde, a hora que a coisa ferveu, a coisa começou a explodir ligação para todo lado, e eu conversava com um sacerdote que eu conheci aqui em São Paulo. Hoje ele não está mais aqui, é um missionário, um santo homem. Hoje ele é reitor de uma basílica mundo afora, mas é um padre. E ele me disse assim, no telefone, ele falava para mim, eu vou guardar a identidade dele, falava para mim, meu irmão, Padre Wander, nós vamos precisar passar por uma grande purificação. É o caráter profético das mensagens de Nossa Senhora. Uma grande purificação. Nós vamos ser corrigidos. Porque, ainda assim, de qualquer forma, Tibadeia, nossos queridos, uma nação que ainda assim tem um volume próximo aos 50 pontos para uma personagem histórica que encarna e que simboliza o que há de pior, de destrutivo, de devasso, de agressivo, de destrutivo à civilização cristã, à civilização católica. Tem alguma coisa muito doentia. Houve um aspecto mega positivo, que foi a nossa terra como nunca dobrar os joelhos, aí foram os homens e mulheres de boa vontade, como cantamos no Glória. Outra coisa que a infiltração produziu o seu efeito. E veja onde a coisa pegou fogo, nas capitais, onde a infiltração se fez mais presente. Isso é óbvio, onde ela se fez mais presente. Então, nós temos, por um lado, a infiltração na sociedade, o adestra eclésia. E nós temos, por outro lado, a infiltração ad intra. Só que sem a infiltração ad intra, não se conseguiria ter feito nada. Passou do tempo agora, pelo bem das almas, mas de desmascarar as obras infrutíferas das trevas e obedeçamos a sagrada palavra de Deus, que não tenhais parte nas obras infrutíferas das trevas. Chegou a hora de arrancar todas as máscaras da teologia da libertação. Nós não teríamos o quadro que nós temos nesta noite do dia 30 de outubro, se essa falsa igreja, se essa esquerda católica infiltrada, infernal, não tivesse trabalhado assim, apaixonadamente, para cooperar com essa infâmia. Com essa infâmia. Olha o que o próprio Fidel Castro disse, padre.
pegar aqui para cima. A teologia da libertação é mais importante para a revolução na América Latina do que o marxismo. É isso. Do que o marxismo. Porque Palavra de Fidel Castro. Fidel. Palavra do próprio Fidel, uma frase dele, clássica. E até publiquei nas minhas redes. Porque a única barreira capaz, a única instituição capaz de se levantar contra todo o sistema totalitário se chama Igreja Católica Apostólica Romana. E eles infiltrando dentro da igreja, eles conseguem destruir essa barreira. Ô, Tibo, eu posso fazer uma pergunta? Já que eu acho que o povo que está aqui tá assim, concordando porque sabe, porque agora já não é algo que estava por debaixo dos panos, né? Eu acho que esse tempo houve um despertamento com relação à teologia da libertação, veio ao conhecimento da grande massa cristã católica, que nem sabia o que era isso, e agora veio à tona. E aí eu queria perguntar ao Padre Wander, já que ele está trazendo essa realidade, e eu acredito que nós precisamos entender que Deus não erra, mas nós precisamos também ser uma oposição nesse tempo, né? Sermos um exército em oração, mas em atitude e formação. Eu acredito que esse tempo é um tempo de nos formarmos, né? De nos instruirmos, de buscar entender o que é a Igreja Católica, Apostólica, Romana, e não sermos somente cristãos devocionais. Isso é muito importante, a devoção, mas a formação, eu acredito que também seja uma arma que a gente pode lutar dentro dessa situação. Mas, padre, eu queria assim, que o senhor trouxesse a luz para muita gente que está desesperada com a teologia da libertação. Como nós, cristãos católicos, conseguimos combater isso de frente? Qual é a maneira efetiva? Como que a gente pode ser realmente... levantar essa bandeira, eu sou católica, não vou permitir isso acontecer, afinal somos leigos. Como que nós podemos fazer isso efetivamente, padre? Filha. Até mesmo antes do padre falar, só para lembrar uma coisa, Nossa Senhora, né, Pedro, ela fala muito sobre amar e defender a verdade. Defender a verdade é uma ordem dela para nós. Não, ela fala da oração, rezem, mas ela fala, defende inúmeras vezes, defender a verdade. Sim, sim. E não esquecer as lições do passado, ou seja, os ensinamentos de sempre da igreja, né? Ela fala isso. Perfeito. Então, Adriele, vamos lá. Muito bem posto. Já foi dada a chave. Agora, a devoção é santa. Não confundir devoção com devocionismo ou devotismo, viu? Immanuel Kant era um pietista protestante do tamanho do mundo. Ele deu a última paulada na cosmovisão da cristandade, que se trazia ainda da Idade Média, a última agressão à visão metafísica da história, sem a qual a história se torna materialista e ateia. Mas a visão metafísica derivada da revelação. Nós temos uma meta-história. Nós não temos só a história. Nós temos uma meta-história que é maior do que a história. E é a redenção. O que acontece, minha filha, é que a devoção sem doutrina se torna pietismo. E a doutrina sem a piedade vai se tornar racionalismo. Quer dizer, as duas, a fides et ratio, são duas asas de um mesmo voo. Isso é Santo Tomás. Quando São Pio X exigiu, me fale um bispo que cumpre uma linha do que decretou São Pio X. Quando São Pio X, ele faz o motu próprio, Doutoris Angeliti, onde ele exige que os seminários ensinassem Santo Tomás. Desculpa. Tibadeia, desculpem-me, viu? Os bispos estão se lixando para São Pio X. Como estão se lixando, na sumária maioria, para todos os grandes romanos pontífices da história. São Pio X decretou um motu próprio. O que é um motu próprio? É uma legislação complementar ao direito canônico, e era o direito que ele mesmo aprovou, mas muito bem, para que a coisa funcione. E com esse motu próprio, ele exige que os seminários ensinassem Santo Tomás como antídoto. E aí a contemplação, ele era um dominicano. Qual que é o lema da Ordem de São Domingos?
contempla para anunciar, e então anuncia o que contemplasse. Homens de adoração e de uma clareza intelectual absurda, robustíssima. Quem eram os grandes teólogos durante séculos da Idade Média? Eram eles. Eram eles. Então São Pio X diz: ensina os mestres e os pastores de almas para que eles ensinem as almas corretamente. Quem obedeceu? Que seminário ensina Santo Tomás? Que Santo Tomás? Ensina Leonardo Boff. Ensina essa panaceia desvairada, né, do Gutierrez. O Gutierrez foi recebido pelo Santo Padre não faz tempo. Quase que recebendo um título de honra ao mérito. Uma medalha de honra, com todo respeito ao Santo Padre. Então, Adriele, olha, é o depósito da fé. É isso, é ensinar o catecismo, é ensinar a doutrina de sempre, como já foi dito aqui, e ensinar a pôr os joelhos no chão. Esse é o antídoto. Peguem o plano, eu não estou falando do Católicos ao Combate, não. Isso não da carta pastoral de 1916, do maior cardeal da história dessa terra, que é o cardeal Leme. Só um detalhe, Santo Inácio que dizia: rezem como quem depende exclusivamente de Deus e combatam, era bem do ser companhia de Jesus, não? Como quem dependesse exclusivamente de si. Mas Santo Inácio de Loyola. É Santo Inácio de Loyola. Então, nós falávamos das duas asas, que estão muito bem explicadas na Fides et Ratio de São João Paulo II, do gigante que foi São João Paulo II. Do gigante que foi. Ele foi um gigante. Teve dificuldades, não enfrentou tudo aquilo que precisava enfrentar, não tinha como. Não enfrentou tudo aquilo que ele precisava enfrentar. Ele já deixa um legado super debilitado para Bento XVI. Bento XVI já entra num fogo enorme. Há 3 ou 4 coisas que definem como São João Paulo II quis, mas ele não conseguiu enfrentar tudo aquilo que ele precisava enfrentar. É só isso. E não vou além. Disso aqui eu não posso ir além. E não vou. O que acontece? São Pio X fala: ensinem Santo Tomás, ensinem a doutrina. O catecismo dele, o catecismo de São Pio X, que coisa linda. Em perguntas e respostas, que tesouro. Dá aquilo para o povo. Nem o tijolão amarelo atual, maravilhoso, está aqui. Ó. Dá o catecismo de São Pio X, lindo. Lindo. Porque ensina a criança, ensina o douto, ensina a Dona Maria e ensina o desembargador. O desembargador Galvão de Souza. A Dona Maria lá da roça e o desembargador Galvão de Souza, José Pedro Galvão de Souza, beberam do catecismo de São Pio X. Sabiam explicar o que era fé católica. Então, tinham os joelhinhos no chão diante do sacrário. Agora, precisam. O que eu falava do cardeal Leme é que ele construiu um plano pastoral que, se os bispos colocassem em prática 1/3 do que está lá, vocês iam ver a terra pegando fogo. E é o que? Essencialmente, Santa Missa, adoração, rosário, confissão e penitência. Muita doutrina. Santa Missa, adoração, rosário, confissão, penitência e muita doutrina. E aí, de um clero que foi tornado agente revolucionário, portanto medíocre, portanto ligeiro, portanto superficial, portanto vago, gerou-se um rebanho, um laicato. E aí um laicato laicista, ignorante e superficial, ingênuo e desavisado, à imagem do seu Criador, o clero revolucionário que o criou. Laicato, ignorante e superficial, ingênuo e desavisado, criado à imagem e semelhança do clero revolucionário que o criou. Só isso, do clero que o criou. Então nós vamos ter que voltar, quer dizer, é isso, criar os grupos de estudo de novo,
Santa Missa, com piedade, com profundidade. E isso, mais uma prova. Já você me corta, viu, Tiba? Mais uma prova. Daí o Padre Felipe conosco. A nossa evangelização falhou enormemente. Porque criou um povo pietista, sentimental e desprovido. Um povo que chora e diz que seu coração está queimando quando ouve uma música de um artista católico e vota no PT. Ponto. Exatamente. Eu queria só fazer uma observação, Tibidé, rapidinho, naquilo que o Nathan disse, com relação à narrativa que está surgindo, né, que nós estamos sendo violentos. Mas isso é um fruto de uma sociedade emocionalmente frágil. Mas com carinho, vocês estão preocupados com isso? Exatamente, é isso que eu estou falando para ele. Não temos que nos preocupar com narrativas. Eu nenhuma. Exatamente. Nenhuma preocupação. Os cruzados estavam preocupados com a narrativa que ia ser feita em torno deles, quando eles avançaram com as suas linhas para proteger a Terra Santa. Por favor. Se houvesse essa preocupação, acho que nem aqui a gente ia estar, né? Ia estar todo mundo escondido, quietinho no seu cantinho lá, sem falar nada, tal, porque hoje o maior medo de todos é esse aí, né? Se houvesse esse medo, se houvesse essa preocupação, nem aqui a gente ia estar, né? Execração social. Esse é o maior receio. Fruto de um politicamente correto que é ditatorial. Exatamente. Execração social, mas existe, vocês não. Mas por isso que o Tiba coloca que foi quase que uma cura para muitos. Sim. O seu ostracismo, o seu silêncio vira à tona. E o que acontece? Ô padre, a verdade vira violência. Então, nós não precisamos violência para aqueles que não estão dispostos para ouvir. Então, nós precisamos nos revestir da verdade, né? Então, não se preocupar com a parte emotiva da coisa, porque isso vai, gente, daqui para frente decair. Vai subir, vai subir, vai subir. A realidade da nossa sociedade cristã hoje está assim, está totalmente no nível emocional. Que bom que o padre trouxe isso. Então, nós agora precisamos nos posicionar. Eu estou falando até para o povo que está aqui. Posso contar uma coisa? Posso dar um exemplo? Por favor. Eu fui rezar com o Frei Gilson. Olha, só que eu vou trazer à luz, viu? Tive a ideia. Eu fui rezar com o Frei Gilson numa das primeiras jornadas que eu fui rezar com ele. E ele pediu que eu fizesse, em cima das profecias de Nossa Senhora, fizesse aquele rosário. Então, foram 20 mistérios, comentamos a profecia encaixando nos mistérios. Dom José recebeu uma carta por e-mail. Uma dita professora pós-graduada em História. Ela me ataca com todo ódio, me propus a rezar por ela, nada, hein? Como padre, com o coração de Cristo. Ela me ataca com todo o ódio na carta para ele, disparada por e-mail. Ele me manda, ele faz isso com todos os sacerdotes, ele me manda. Então, ali, ela despeja um ódio enorme e se vê que é uma coisa de esquizofrenia mesmo, criada por esse sentimentalismo pietista. Dizendo que adora o Frei Gilson e rezar com ele, e como que ele leva um psicopata lá para rezar com ele, falando de comunismo, falando de profecias, falando de que essas coisas não existem. Por favor. Né? Que estava tudo muito gostoso, estava light, Tiba. Até ele levar um sacerdote lá que falou das profecias sobre a religião da lua crescente. Posso dar o nome aqui? O Islã. Falou da infiltração, falou do avanço da Agenda 2030 da ONU, falou de comunismo, falou disso tudo dentro do Rosário, nas introduções dos mistérios. E o Frei falou, foi profético. E se eu ler a carta para vocês, vocês ficam de boca aberta. Mas o que eu entendi? E aí a paz, realmente, essa pobrezinha mesmo. E aí entra só um detalhe, o analfabetismo fisiológico, o analfabetismo funcional, porque ela tem diploma de graduação, diploma de pós-graduação, diploma
de pós-graduação, é diplomadíssima. Ela é mega diplomada. Muito bom. Né? Ela é mega diplomada. E aí, assim, olha que coisa fantástica. Ali eu entendi que não era contra ela. Não estou lutando, eu estou lutando contra o Senhor da vida dela, que não é nosso Salvador e Jesus Cristo, não. É bem o outro. Né? Então, nós temos esse... eu acho que o Tiba e a Déia caíram, mas nós temos esse quadro, Adriane, que está montado, está aí. Né? Eu pesei muito, mas esse exemplo, acho que coloca as coisas no lugar. É uma carta. Isso já tem 2 anos, praticamente. Foi na primeira campanha, na quaresma de 2021, em março de 2021. São 1 ano e 8 meses. E a carta, vocês precisam ver, a carta transpira ódio. Ódio do naipe daquele que, instalado o regime totalitário e materialista ateu em nosso país, coloca esse padre no paredão e fuzila ele. Para ele parar de falar o que ele vem falando. Mas elas remediam, né, as atitudes, né, os castigos que possam vir para a nossa nação. Então, talvez não, com certeza, rezar pela nossa nação, rezar pelo presidente da nossa nação, com certeza vai aplacar muita coisa que nós poderíamos sofrer e não sofreremos, né? E uma delas é esse ataque, essa narrativa que nós passamos, né, da nossa nação aí, de que nós somos uma geração que espalha ódio. Muito pelo contrário, a gente quer espalhar o amor de Deus, a graça de Deus. O amor nem sempre vem em forma de pétalas, né? O amor muitas vezes vem em forma de cintada. Quanta cintada eu tomei do meu pai, quanta varingada na bunda eu tomei do meu pai, misericórdia, eu era um menino muito arteiro. E foi tudo merecido, sabe? E talvez se não fosse essas pancadas, essas cintadas que eu tomei aí na infância, talvez eu não estaria hoje aqui, né, conversando com todos vocês. E de fato tem sentido.